os rebeldes são castigados. O Senhor disse a Moisés e a Arão: Afastem-se do meio desta congregação, e eu os consumirei no momento. Mas Moisés e Arão se prostraram sobre o seu rosto e disseram: Ó Deus, autor e conservador de toda a vida, será que pelo fato de pecar um só homem ficarás indignado contra toda esta congregação? O Senhor respondeu a Moisés: Fale a toda essa congregação, dizendo: Afastem-se da habitação de Corá, Datã e Abirão. Então Moisés se levantou e foi para onde estavam Datã e Abirão, e os anciãos de Israel foram com ele. E Moisés disse à congregação: Peço que vocês se afastem das tendas destes homens perversos e não toquem em nada do que é deles, para que vocês não sejam destruídos por causa de todos os pecados que eles cometeram. Eles se afastaram da habitação de Corá, Datã e Abirão. Datã e Abirão saíram e se puseram à porta da sua tenda, juntamente com suas mulheres, seus filhos e suas crianças. Então Moisés disse: Nisto vocês saberão que o Senhor me enviou a realizar todas essas obras que não procedem de mim mesmo. Se estes homens morrerem como morrem todas as pessoas, e se forem visitados por qualquer castigo como se dá com todas as pessoas, então o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra abrir a sua boca e os engolir com tudo o que eles têm, e se eles descerem vivos ao mundo dos mortos, então vocês saberão que estes homens desprezaram o Senhor. E aconteceu que assim que Moisés acabou de dizer todas estas palavras, a terra debaixo deles se fendeu. Abriu a sua boca e os engoliu com as famílias deles, com todos os que eram partidários de Corá e com todos os bens deles. Eles e tudo que lhes pertencia desceram vivos ao mundo dos mortos, a terra os cobriu e desapareceram do meio da congregação. Todo Israel que estava ao redor deles fugiu do grito deles. Todos gritavam: Vamos fugir, para que a terra não venha nos engolir também. Então veio o fogo do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. Os incensários são aproveitados. O Senhor disse a Moisés: Diga a Eleazar, filho de Arão, sacerdote, que pegue os incensários do meio do incêndio e espalhe as brasas para longe, porque os incensários são santos. Quanto aos incensários daqueles que pecaram contra sua própria vida, que deles se façam lâminas para a cobertura do altar, porque eles os trouxeram diante do Senhor. Por isso são santos e serão, por sinal, aos filhos de Israel. O sacerdote Eleazar pegou os incensários de metal que aqueles homens que foram queimados tinham trazido, e os incensários foram transformados em lâminas para a cobertura do altar, por memorial para os filhos de Israel, para que nenhum estranho que não for da descendência de Arão se aproxime para acender incenso diante do Senhor, para que não seja como Corá e o seu grupo, como o Senhor lhe tinha dito por meio de Moisés. Novo tumulto e seu castigo. Mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: Vocês mataram o povo do Senhor. Quando o povo se ajuntou contra Moisés e Arão, eles se viram para a tenda do encontro, e eis que a nuvem a cobriu, e a glória do Senhor apareceu. Moisés e Arão foram para a frente da tenda do encontro. Então o Senhor falou a Moisés, dizendo: Saiam do meio dessa congregação, e eu a consumirei num momento. Então eles se prostraram sobre o seu rosto. Moisés disse a Arão: Pegue o seu incensário, ponha nele algumas brasas do altar, coloque incenso sobre elas. Vá depressa à congregação e faça expiação por eles, porque grande indignação saiu de diante do Senhor. Já começou a praga. Arão pegou o incensário, como Moisés lhe havia falado, e correu para o meio da congregação. E eis que a praga já havia começado entre o povo. Arão colocou incenso nele e fez expiação pelo povo, pôs-se em pé entre os mortos e os vivos e cessou a praga. Ora, os que morreram daquela praga foram 14.700, fora os que morreram por causa de Corá. Arão voltou para junto de Moisés à porta da tenda do encontro e cessou a praga.